Megafone, música e cinema, e no vídeo de hoje eu vou contar uma história que aconteceu quando eu trabalhava em videolocadora. Se segura aí que vocês vão ouvir uma história cabulosa. Nossa, quero muito ver. Nossa, quero muito. Essas histórias suas, elas são tudo de bom. No início dos anos 2000, final dos anos 90, eu comecei a trabalhar em videolocadora. E era mais divertido frequentar a videolocadora e alugar filme do que trabalhar nelas. Bom, pelo menos na minha experiência, porque eu trabalhei em uma locadora, e eu preciso frisar isso aqui pra vocês, que os donos eram uma família que eu vou chamar aqui de família Satã, e vou chamar a locadora de Satã Video. A Satã Video era uma locadora bem grande, que ela tinha 6 lojas, 5 eram de filmes e uma era de games. E a família que era dona da Satã Video era a véia, que vamos chamar ela aqui de Satangos, o marido lá, o velho, que era o Mephistófeles, e 2 filhos. O mais velho eu vou chamar ele aqui de Dimin e o mais novo de Pazuzu. E o prazer desta família não era só ganhar dinheiro. O maior prazer deles era humilhar, massacrar os funcionários. Eu nunca vi na minha vida pessoas terem o prazer tão grande de humilhar as pessoas como eles tinham. Eu posso dizer aqui que eles... o que alimentava eles era humilhar os funcionários, gritar. Era uma coisa bem assim para abalar o psicológico de qualquer um. E a Satangos, né, a mãe, e os filhos, eles gritavam muito uns com os outros. E assim, pasmem, eu presenciei várias vezes os filhos mandando a mãe tomar no... Que nojo! Se eles falavam isso com a mãe, imagina com a gente que éramos meros funcionários. Eles não gostavam de contratar mulheres para trabalhar porque eles mesmos diziam que não dá pra mandar uma menina e se foder, não dá pra xingar uma menina. Então eles preferiam homens trabalhando com eles, que homem eles podiam mandar tomar, podiam mandar ir pra todo que é lugar, que homem aguentava, mulher chorava. Apesar que tinham mulheres trabalhando lá, mas eram poucas. E assim, para conseguir trabalhar neste lugar e não ficar com o sistema emocional, sistema psicológico abalado, sistema nervoso abalado, era só seguir a regra do ouro, que era obedecer as regras ali à risca. Se você conseguisse obedecer tudo, a probabilidade de você ser humilhado era bem menor. Então todo mundo tentava o máximo fazer tudo certinho do jeito que eles queriam, apesar de muitas coisas serem até absurdas, mas a gente tentava fazer tudo certinho. Mas nós somos humanos e às vezes a gente acabava errando, e quando errava, a humilhação era certa. E essa humilhação era na frente de todo mundo, dos clientes, dos outros funcionários. A humilhação era extrema. Então eu preciso frisar isso aqui para vocês, que eles adoravam humilhar os funcionários. Frisaram isso? Então agora nós podemos começar nossa história. Eu estava trabalhando, eu gerenciava, né, uma das lojas, e um dia, um cliente, gravem bem este cliente, o nome dele era Rodrigo. Um cliente, Rodrigo, ele foi devolver uns filmes e ele chegou pra mim e falou assim: será que o Pazuzu, o seu chefe aí, ele não quer comprar uns jogos de PlayStation? Eu tenho 2 caixas grandes, cheias de jogos de PlayStation, e tô vendendo cada um por R$5. Será que ele não se interessa em comprar, não? E como a Satã Video tinha a Satã Games, e era uma loja que ficava até na mesma calçada que a loja que eu trabalhava, ali na mesma avenida, falei, Rodrigo, eu posso perguntar aí pro Pazuzu à noite, quando ele vier fechar a loja, e eu vejo pra você. E à noite, quando o Pazuzu chegou, eu falei pra ele. E aí o Pazuzu, ele tinha uns tique nervoso, ele ficava fazendo assim com o ombro, né? Aí ficou, não, cara, eu não, eu até sei quem é esse cliente aí. Não é um cara chamado, Rodrigo? Eu falei, aí ele, não, ele tá pedindo muito caro, ele tá pedindo R$5, né? Aí eu falei, ele tá pedindo R$5. Não, cara, eu consigo aí por um fornecedor e ele me vende aí por 70 centavos cada jogo. Bom, estamos falando do início dos anos 2000.
Era outra época, nessa época R$5 valia muito mais que hoje, 70 centavos também. E esses jogos de PlayStation não eram jogos originais, eram todos jogos que eles chamavam de alternativos, né? Para não falar piratas. Os filmes da Satan Video, os filmes eram todos originais, mas os jogos de games eram piratas, alternativos. Então, quando esse cliente Rodrigo foi devolver uns filmes, eu falei pra ele, Rodrigo, o Pazuzu falou que não se interessou não em comprar, porque ele consegue com o revendedor por 70 centavos cada jogo, e você tá vendendo por R$5. Rodrigo foi embora, acabou o assunto. Passaram-se uns anos, algum tempo, o funcionário que trabalhava comigo, o Flávio, que era um cara muito 10, o Flávio saiu, arranjou outro emprego, e aí foi contratado um outro funcionário, que eu vou chamar ele aqui de Shrek, pela aparência e também para não dar o nome dele. O Shrek era um dos caras mais chatos que eu já conheci na minha vida. Era um cara que era insuportável trabalhar com ele. Porque o cara não tinha um assunto legal, ele era muito moralista, muito cheio de julgamento. Se você chegasse pro cara e falasse assim, você não podia ter conversa nenhuma com ele. Tudo ele ficava te julgando. Eu chegava pra ele e falava assim, ô Shrek, ontem eu e um amigo meu encontramos duas meninas que a gente ficava, aí nós levamos as meninas lá pra a Praça Silva Romero e fomos lá comer um cachorro quente, e aí nós demos um beijo nas meninas. O Shrek me olhava e falava, isso que é a perdição do ser humano, isso que é a perdição do homem, putaria e ainda ficar comendo esses lanches cheios de química que acaba com o estômago. Meu, que cara insuportável. Filme, não dava pra conversar sobre filmes com o cara não assistia filme nenhum, só assistia filmes do Van Damme ou do Vin Diesel, ou seja, se não tivesse o Vin Diesel e se não tivesse o Van Damme, ele não assistia. Puta que pariu, né? Para guardar os filmes lá na locadora, ele não entrava na parte dos filmes pornôs, porque ele era meio, né, todo moralista. Ele falava, eu chegava pra ele, às vezes chegava os filmes lá, uns pornozão lá, pra devolver, eu falava, Shrek, guarda lá. Aí ele falava, não, eu não entro nessa parte pornô não, essas atrizes vão tudo queimar no mármore do inferno. Meu, aí ele não pegava nem na capa dos filmes, se desse assim, ele não pegava nem na capa. Eu me lembro uma vez que eu coloquei o trailer do filme Dragão Vermelho, né? Aquele filme da série O Silêncio dos Inocentes. Aí eu falei pra ele, ô Shrek, assiste esse filme, cara, esse filme é legal pra caramba. Aí ele falou, não, já vi pelo trailer que o cara tem uma idolatria aí por um quadro. Não gosto de nada que tenha a ver com idolatria. Meu... Então eu tinha que trabalhar com esse cara, né? E era muito chato trabalhar com ele. Eu folgava toda sexta-feira. Na sexta-feira eu estava de folga e aquele cliente, o Rodrigo, lembra o Rodrigo do jogo de PlayStation? O Rodrigo chegou na locadora e falou com o Shrek assim, a mesma coisa que ele tinha me falado muitos meses antes, né? Falou assim, aí, será que o Pazuzu aí não quer comprar uns jogos de PlayStation que eu tenho aqui? Tenho duas caixas cheias de jogos, são 300 jogos. Será que ele não quer comprar? Eu tava vendendo por R$5, mas agora eu tô vendendo por 50 centavos cada. Telefona pro Pazuzu lá, vê se ele não quer. E aí, o que o Shrek fez? Ele pegou o telefone, fingiu que ligou pro Pazuzu e desligou e chegou pro Rodrigo e falou assim, Rodrigo, o Pazuzu, ele falou que ele não quer não, porque ele consegue por 70 centavos com o fornecedor, e é um cara que ele tá sempre comprando jogos com ele, então ele não quer não. Mas, são 300 jogos? O cara falou, a 50 centavos? 300 jogos a 50 centavos dava R$150. E aí o Shrek falou assim, Rodrigo, você não quer vender pra mim não? Porque o Pazuzu, ele falou que não quer. Vende pra mim. E o Shrek comprou os jogos do Rodrigo e o Rodrigo foi embora. E qual foi ali a ideia desse grande empreendedor? O Shrek, ele pegou o telefone e aí sim ele ligou para o Pazuzu e falou assim, ô Pazuzu, eu tô aqui com 300 jogos de PlayStation, e começou a falar os jogos que ele tinha.
E eram jogos assim que na época eram jogos raridades ali, que a molecada toda tava atrás e o Pazuzu não conseguia com o revendedor. Eram jogos que eram umas raridades da época. E ali aquelas duas caixas tinha muito desses jogos. E aí o Shrek falou pro Pazuzu assim: então você não quer comprar? Eu tenho aqui vários jogos que eu tenho guardado em casa. São 300 jogos, eu faço a R$3 pra você. E aí o Pazuzu falou: não, mas R$3 tá muito caro. E aí quando o Shrek começou a falar os jogos que tinham, mexeu com o Pazuzu, porque eram jogos que ele não conseguia com o revendedor. E que se ele comprasse por R$3, ele ainda estaria no lucro. Então o Pazuzu falou assim: ah, então faz o seguinte, eu compro sim. Vocês entenderam? O Shrek, ele passou a perna na Satan Video, ele passou a perna no Pazuzu, ele passou a perna na família, porque o Rodrigo foi lá para vender os jogos pro Pazuzu, pra família Satan. E o Rodrigo estava oferecendo por 50 centavos. E o Shrek, ele falou que o Pazuzu não queria, ele comprou os jogos do Rodrigo e estava revendendo os jogos para o Pazuzu, né, para a família Satan Video, e estava lucrando muito. Ele pagou R$150, porque ele tinha comprado a 50 centavos 300 jogos. E estava vendendo a R$3, ele ia ganhar ali R$900, ele ia faturar ali tipo R$750 a mais. Lembre-se que nós estamos falando do início dos anos 2000. R$750 de lucro era muita coisa. Para vocês terem uma ideia de quanto era esse valor, o salário mínimo nesta época era R$300. Ou seja, o cara ia faturar quase 3 salários mínimos. E nessa ligação que ele fez pro Pazuzu, o Pazuzu falou assim: não, eu vou te pagar à vista, eu vou comprar assim, amanhã, que era o sábado, né, eu vou aí na loja e te levo os R$900. E aí ficou tudo combinado, e ali o Shrek deve ter ficado pensando: caramba, como eu sou inteligente, como eu sou um grande empreendedor. Roberto Justus teria orgulho de ter um homem desse na empresa. E aí, o que aconteceu foi que aí no sábado, o azar pegou o Shrek. Antes do Pazuzu, o Pazuzu ele chegou lá na loja, antes de entrar na loja que a gente trabalhava, ele foi até a Satan Games. E quando ele chegou lá, quem estava lá na Satan Games? O Rodrigo. Quando o Rodrigo viu o Pazuzu, ele falou assim: ai, Pazuzu, você é mão de vaca, hein? Não quis comprar os jogos que eu fui te vender, o seu funcionário me comprou. E aí o Pazuzu falou assim: que funcionário? Aí ele falou: Shrek, eu fui lá te vender lá os jogos de PlayStation, lá 300 jogos por 50 centavos, você falou que tava caro, o seu funcionário comprou. O Rodrigo sem querer caguetou o Shrek. E aí o Pazuzu saiu ali com uma fúria, entrou lá na loja que a gente trabalhava, chamou o Shrek lá pra cozinha e ficou, acho que ali das 7 da noite, 6h30 da noite, até as 8h30, falando um monte para o Shrek. Ficou ali humilhando, massacrando, fazendo o seu esporte predileto, que era massacrar, humilhar o funcionário. No outro dia, no domingo, na hora que a loja abriu às 10 da manhã, quem chega? Satangos, a mãe, e o outro filho, o Demon, que, nossa, 2 torturadores. Eles entraram na loja e nem cumprimentaram, nem deram bom dia. Já entraram assim: Shrek, vamos lá pra cozinha. Shrek, mais uma vez, foi lá pra cozinha e ficou o filho, né, o Demon, e Satangos fecharam a porta e ficaram humilhando o Shrek, mas falando e berrando e gritando com ele muito, muito. E eu ali trabalhando, tendo que atender, e domingo de manhã a loja era lotada também, e eu ali ficava pensando: por que não manda esse imbecil embora, em vez de ficar humilhando esse cara? Manda esse cara embora! E quando eu achei que as coisas podiam estar ali, né, menos mal, melhorassem, chega quem? O pai lá, o Mephistófeles, né, o velho lá da família. Ele entrou e eu só ouvi assim, na hora que ele abriu a porta, né, o Mephistófeles abriu a porta, e na hora que ele tava fechando, eu escutei ele gritando assim com o Shrek: o que você tem na cabeça, rapaz? E a porta, plá, fechou. E ficaram ali os 3 humilhando, torturando psicologicamente o Shrek até umas meio-dia. Ou seja, o Shrek, ele tentou dar um golpe
Ele tentou dar um golpe nos chefes. Chefes que eram pessoas que adoravam humilhar. E eles não mandaram o Shrek embora. Eles ficaram com ele só para ter o prazer de ficar jogando na cara dele e ficar humilhando ele o tempo inteiro. O Shrek continuava trabalhando ali porque ele passava uma necessidade muito grande na casa dele, né? A família dele, muita gente estava desempregada na casa dele, e era uma família grande, e era ele que estava sustentando a casa com o salário ali da locadora. E eles, a família Satã adorava pegar funcionários assim, que era para poder humilhar. Ô Brasil! Não se esqueça de dar seu like, de se inscrever no canal. Eu sou Ivo Evangelista e este é o canal Megafone Música e Cinema. Um abraço e até a próxima. Brasil! 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 Que diabo, rapaz?